Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Esse vídeo é gravado, então não sei se vocês estão assistindo de dia, de noite, tarde, enfim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazerzaço estar aqui falando com vocês. Meu nome é Pedro Cândido, eu vou ser o professor de redação do cursinho INSPER esse semestre. Bom, aos que eu já conheci no semestre passado, sejam muito bem-vindos de volta, tá? É um prazer, vamos com tudo atrás desse sonho, vamos passar nesse vestibular. Aos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos, galera. Eu vou me apresentar melhor na nossa próxima aula, quer dizer, na nossa aula, na nossa primeira aula. Não vou perder tanto tempo com isso gravando esse vídeo, tá? Mas eu quero que vocês assistam esse vídeo, né? Para que eu estou gravando ele antes? Porque eu quero apresentar o que a gente vai estudar para vocês não ficarem muito perdidos e para vocês já terem noção de como elaborar a redação de vocês, tá bom? Mas como é que a gente vai fazer as nossas aulas? A gente vai se aprofundar em cada tópico. As nossas aulas vão ser mais profundas. Quando eu tiver algo mais aberto, assim, seja mais simples para explicar, eu gravo um vídeo e mando para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Ai meu Deus, não está aí na tela. Foi a tela. Show. O que eu quero falar com vocês aqui hoje nesse vídeo? Eu quero falar como que é a estrutura da redação do INSPER, tá? Essa estrutura ela não, que a gente vai focar em INSPER, mas ela não é só aplicada em INSPER, tá? Ela vai ser aplicada no Enem também, com uma pequena diferencinha que eu vou explicar para vocês depois. E bom, dá para aplicar na FGV, nos vestibulares que vocês foram prestar, tá bom? Eu vou falar de INSPER, que é o cursinho INSPER, e no meu foco sim vai ser no vestibular INSPER, mas isso não descarta o fato que eu vou falar de outros vestibulares com vocês também, tá bom? Então quem for prestar outro, fiquem tranquilos. Quem for prestar um vestibular mais diferente, me procura, tá? Que daí a gente consegue trocar uma ideia no WhatsApp, aí eu passar algumas dicas, explicar o que muda na estrutura, tá bom? Eu tô aqui para ensinar vocês para a gente conquistar essa aprovação junto. Beleza? Confia em mim, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, como é que é a estrutura da redação do INSPER? Tá? É uma redação com 4 parágrafos, certo? 4 coisinhos ali que a gente divide o texto, 4 parágrafos, onde o primeiro dele vai ser uma introdução, o segundo dele vai ser um desenvolvimento, o terceiro dele também vai ser um desenvolvimento e o quarto vai ser uma conclusão. Já responderam uma pergunta que é muito recorrente nas aulas? Título. Título é necessário na redação do INSPER ou até mesmo do Enem? Não. O título ele não é obrigatório, porém ele é recomendado, tá? O título ele é algo muito legal para você colocar na sua redação porque você chama a atenção do leitor, você naquela live, assim você conquista o seu corretor. Então, assim, eu recomendo títulos e a gente vai trabalhar com isso ao longo do nosso semestre para colocar títulos nas redações. Beleza, galera? Show de bola. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês rapidinho um pouco sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, sobre a conclusão. Mas eu vou me aprofundar mais mesmo nas nossas aulas. Então, por exemplo, aqui eu vou falar rapidinho de todos, mas a nossa primeira aula vão ser 2 horas para falar só da introdução. Nossa segunda aula, 2 horas só para falar de desenvolvimento. Nossa terceira aula, 2 horas só para falar de conclusão. Tá bom? Então, meu foco é aprofundar ao máximo para que vocês fiquem bem craques na redação. A gente vai treinar bastante. Show? Então, vamos seguindo. Introdução da redação do INSPER. Como que a gente faz a introdução? Eu vou tentar ensinar vocês a fazer uma redação de uma maneira que fique bem desenhadinho para vocês, que não fique algo muito aberto para vocês se perderem. Então eu quero que seja bem assim, olha, eu tenho que fazer esse passo, depois esse passo, depois esse passo. E a gente vai aprofundando nesses passos, tá? Então quais são os passos para fazer uma boa introdução? Contextualização, conexão e tese. Contextualização, conexão e tese, tá bom? O que é a contextualização? Contextualização é aquele seu repertório sociocultural, é aquele momento onde você tem que mostrar ao seu corretor que você sabe relacionar um ponto de outra área de ensino, de aprendizado, outra coisa que você aprendeu na sua vida, pode ser de novela, pode ser de HQ, de série, de filme, eu gosto bastante de HQ, a gente vai conversar sobre isso melhor nas aulas, de livro, de matéria escolar, matéria que você mais gostar, tá bom? Pode ser de qualquer coisa. O que é importante na contextualização é você mostrar para o seu corretor que você sabe relacionar um ponto que você aprendeu em outra área da sua vida com um texto que você está debatendo, que você está argumentando. Esse é o ponto, certo? A gente vai ter uma aula para conversar melhor disso, como eu disse, uma aula só de introdução, onde a gente vai se aprofundar em cada um desses temas e eu vou ensinar para vocês melhor sobre como fazer uma boa contextualização. Fiquem tranquilos, isso aqui é só para vocês entenderem o que a gente tem que fazer. Vou parar de falar isso, tá bom? Última vez. Conexão. A conexão ela é uma ligação entre a sua contextualização
E a sua tese? O que é a tese? A tese é o coração da sua redação, é o coração, a engrenagem do seu texto. Tá? A tese é o que vai mostrar para o seu corretor o que você defende. Então, por exemplo, você vai ter um tema que vai perguntar, olha, você prefere coxinha ou alface? Você vai falar, olha, eu prefiro alface porque X e Y. O que são o X e o Y? São os seus argumentos. Você não pode falar para o seu corretor que você simplesmente prefere coxinha do que alface, né? Quem que vai preferir alface do que coxinha? Mas enfim, você não pode falar simplesmente isso para o seu corretor. Você tem que argumentar para ele o porquê coxinha é melhor. Então você pode falar, olha, minha tese é coxinha é melhor, pois X porque engorda e Y porque é gostoso. Claro que você vai fazer algo tão raso, mas só para exemplificar aqui rapidinho, tá? Então a tese é onde você vai mostrar o seu ponto de vista e os seus argumentos, o coração da sua redação. Entendidos? Só comentando, o argumento X você vai falar no seu segundo parágrafo, que é a sua seu primeiro desenvolvimento, e o argumento Y você vai falar no seu terceiro parágrafo, que é o seu segundo desenvolvimento. Show de bola? Vamos seguir então. Aqui eu peguei para vocês um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona a introdução. Tá? Essa aqui é o tema da redação do Enem de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Tá? Isso aqui é uma redação exemplo, a redação de um colega meu que tirou 1000 na redação do Enem. Sim, o filho da mãe tirou 1000 na redação do Enem. Só para vocês terem noção, de 5 milhões de pessoas que fazem a prova do Enem, menos de 100 tiram 1000 na redação. Pois é, olha que legal. E a gente está aqui podendo ler ela para a gente ver como funciona melhor. Show? Vou me jogar para cá para a gente conseguir ler ela inteira. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Isso é a introdução dele. Não vou me aprofundar muito, a gente vai analisar melhor em aula, mas essa é uma introdução. Tá? Daí vem a conexão, que é a parte que eu comentei. Essa visão, embora correta, não é efetivada no atual cenário global, sobretudo no Brasil. Isso é uma conexão da contextualização dele com a tese, que vem agora, visto que se tornou frequente a manipulação do comportamento pelo controle de dados na internet, nas diversas relações cotidianas. E agora vem o porquê. Ele afirmou que é frequente a manipulação. E agora o porquê. Isso ocorre, ora, em função do despreparo civil, X, e ora, pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema, Y. Show? Os 3 pontos fundamentais aí, e daí ele colocou só uma gracinha a mais, assim, onde serão analisados tais fatores, a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Textinho base aí para vocês entenderem bem como é que é. Não é difícil, galera. Minha intenção é que no fim do nosso curso todo mundo esteja conseguindo escrever assim, beleza? Claro, algumas palavras difíceis aí, cada um do seu jeito, cada um tem a sua identidade de escrita, cada um escreve de um jeito, isso é normal, tá? Mas é que a gente tem a estrutura bem fixa na cabeça para a gente conseguir fazer uma redação direitinho, beleza? Vamos que vamos, galera, segue comigo aqui. Então vamos lá. Desenvolvimento. Show? O desenvolvimento ele é composto de 4 etapas, lembrando que a gente vai se aprofundar melhor nas aulas, beleza? Ele começa com o conector vertical, que são frases que você conecta orações, certo? O conector vertical ele serve para conectar parágrafos e o horizontal para conectar orações dentro de um mesmo parágrafo. Fiquem tranquilos, a gente vai se aprofundar depois. A apresentação do argumento, então você vai apresentar no seu primeiro desenvolvimento o seu X, no seu segundo desenvolvimento o seu Y, o seu argumento, o seu porquê você prefere coxinha, certo? O terceiro ponto é explicar o argumento, então você vai explicar o seu ponto de vista e depois você vai relacionar o seu argumento com a tese. Né? Melhor do que com a tese, com o seu tema. Fiquem tranquilos, a gente vai se aprofundar. Vou parar de falar isso, está repetitivo, mas são esses os pontos. Tranquilo? Vamos ver então aqui a redação do nosso amigo. Primeiramente, tá? Primeiramente aqui é o ponto dele, é o conectivo que ele usou. Cabe destacar que a manipulação da conduta dos usuários pelo controle de dados nas plataformas virtuais é fruto do despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. Então esse é o ponto dele, a tese dele, o X dele. Agora ele vai explicar o X dele. Isso porque, mediante a ausência de uma orientação adequada, os indivíduos são expostos, cotidianamente, a conteúdos selecionados por algoritmos que direcionam os materiais segundo os gostos pessoais. Esse panorama
se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais como Twitter, em que o grau de relevância da disposição dos conteúdos já é pré-determinado. Show? Então o que ele fez? Explicou o ponto de vista dele. Existem diferentes maneiras de exemplificar, de explicar, a gente vai falar disso melhor depois, mas pode ser com exemplo, com um dado, com uma contextualização, depois a gente fala melhor disso, fiquem tranquilos. É substancial a alteração desse quadro que vai de encontro à possibilidade de uma escolha inerente ao homem. Relacionou com o tema. Show, galera? Esse é um desenvolvimento nota 1000 no Enem. Lembrando, 5 milhões de pessoas para essa prova, menos de 100 tiram 1000. A minha intenção é que vocês cheguem nesse nível, beleza? Vamos que vamos, galera, segue comigo. Conclusão da redação do INSPER, tá? 2 etapas só. É simples, é de fato uma conclusão, um fim, um ponto final. Você vai falar, vai colocar o seu conector vertical, que eu já expliquei o que é, né? que junta os parágrafos, e vai retomar a sua tese, a sua engrenagem, o coração do seu texto. Você vai retomar ele aqui. É simples, tá? O que muda da redação do Enem? Tá aí que eu coloquei, risquei, proposta de intervenção. A redação do Enem tem a tão temida, né, a tão comentada proposta de intervenção, que eu vou trabalhar com vocês melhor quando a gente fizer uma aula só de conclusão. Eu vou trabalhar a proposta de intervenção para não descartar a galera que vai prestar Enem, beleza? Mas para quem está focando no INSPER, não é um ponto para se preocupar. Beleza, família? Tamo bem? Vamos ver como é que é a conclusão do nosso amigo aqui. Lembrando que eu montei essa aula para o INSPER, então para adaptar, eu não coloquei a parte da conclusão aqui. Da conclusão não, desculpa, gente, da proposta de intervenção aqui. Mas essa é uma redação do INSPER, depois só viria uma proposta de intervenção, se fosse uma do Enem. Fechado? Desse modo, fica evidente a existência de uma manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. O que ele fez? Retomou a tese dele. Agora vem os argumentos, né? Essa influência ocorre, ora, em função do despreparo civil para lidar com as tecnologias que encaminham os conteúdos relacionados e criam rankings de conteúdos, ora, pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Show? Meu, é isso. Nota 1000. Pá, na lata. Assim, entendeu? Não tem que complicar muito. Depois viria uma proposta de intervenção, se fosse no Enem, aqui no INSPER, é isso. O único ponto que eu chamo bastante atenção para tomar cuidado é com PPU. PPU, período de parágrafo único, que é uma coisa que uma redação do INSPER, por exemplo, que a conclusão ela é bem curtinha, a gente pode errar, tá? PPU, período de parágrafo único, tem que ter um pontinho ali para separar duas orações, tá? Fiquem tranquilos, depois a gente aprofunda mais nisso. Mas, cara, é isso. Tá bom, galera? Falei bastante, falei rápido aqui. É só para vocês saberem quais são as etapas e tudo que a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Isso aqui é uma introdução para eu não perder tempo depois na aula repetindo essas coisas, tá? Na aula eu vou entrar direto, ó, galera, já sabem quais são os passos da aula, introdução. Vamos que vamos. Beleza? Galera, muito obrigado. Aqui estão meus contatos. Não hesitem em me pedir ajuda, tá? Eu estou aqui para vocês. Talvez eu demore um pouquinho para responder, né? Principalmente no WhatsApp. O e-mail eu respondo de um dia para o outro, mas o WhatsApp às vezes a gente se perde um pouquinho, mas eu prometo que eu respondo. Tá bom, galera? Muito obrigado. Vamos que vamos. Bom semestre para a gente. Vamos atrás dessa aprovação. Vamos que vamos, família. Um abraço, um beijo, tudo de bom.